Tente mudar o mundo. Se não puder, conte sobre isso. A Jéssica ouviu essa frase de uma ex-guerrilheira da Eritreia durante a viagem que ela fez à África. Ela pensa que não estava mudando o mundo. Acha que só escreveu um livro, que fez uma viagem pela África, mas só quando teve a ideia de ir para a África, fazer um livro, nas condições em que ela foi, você já estava mudando o mundo. Agora, curiosamente, eu estava assistindo a tua palestra, pouco antes dessa entrevista, e a minha impressão era de que eu ia encontrar uma pessoa frágil. Pelo contrário, você é uma pessoa muito forte, Jéssica. De onde você arranca toda essa energia? Ah, que bom que eu passei essa imagem, né, essa força. Eu acredito que essa energia vem depois que eu descobri o meu porquê, né? Depois dessa viagem, de todas essas experiências que eu passei, não só na África, mas dos mais de 20 países que eu estive, eu aprendi que eu poderia não só contar as histórias dessas pessoas, mas principalmente usar a minha deficiência física, né, as minhas histórias, a minha condição, para inspirar outras pessoas. Isso me motiva muito e me traz muita força. Eu acredito que é daí que vem tudo isso. Conta um bocadinho de como é que foi a concepção desse livro. Você imaginou de cara que iria escrever um livro ou o livro foi uma consequência da decisão de fazer a viagem? Eu tinha já planejado um livro. Eu não sabia como ele seria, eu não fazia ideia de como ele seria. Na verdade, ele mudou totalmente depois da viagem, né? Eu passei 2 meses na África e numa região de conflito. Eu fui para Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Mas você podia ter ido para a África do Sul. Não, mas lá não tem as histórias mais valiosas. E por que você decidiu ir para o lugar mais complicado? Exatamente por isso, porque era o mais complicado. Esse foi o meu critério. Inclusive, quando eu joguei, eu sempre conto, você deve ter visto eu falando na palestra, que o critério, né, o qual eu utilizei para escolher essa região é porque no Google tinha uma mensagem de alerta dizendo: alerta, é muito arriscado ir para essa região. E eu falei, pronto, é para lá que eu vou. Entre as dificuldades principais que você enfrentou, qual foi a pior? Estrutura. Foi a estrutura em relação à minha deficiência física, né? São dificuldades no sentido prático, né? Dificuldade porque o banheiro não tem vaso sanitário, é um buraquinho no chão. Como você, com um par de muletas, vai utilizar o banheiro? Como você passa pelos lugares repleto, coberto completamente por lamas, sem cair, né? Então, do sentido prático... Você teve algum acidente no caminho? Não, uns tombinhos, nada demais. Você acredita que eu só caí uma vez, na verdade? Nessa viagem eu caí só uma vez. Deu sorte. Mas eu estava muito atenta. Era isso. Eu estava ligada. Muito atenta. É mais fácil eu cair dentro de casa do que nessa viagem, porque lá eu estava ligada, né? Agora, e uma dificuldade mais do meu interior, assim, era lidar com todas essas questões e sentir uma impotência ali, né? Sentir que eu não poderia, uma dificuldade em poder ajudar aquelas pessoas, né? Claro que você, como disse lá a guerrilheira, a ex-guerrilheira, o que te restava era contar, né? Você não podia dar ajuda, mas normalmente quando a gente se sente nesse tipo de situação, e eu também já me senti em algumas situações complicadas, de grandes enchentes, grandes tragédias, a gente tem uma vontade de a gente ajudar, Exatamente. não é só contar. Como é que foi essa tua experiência nesse sentido? As pessoas também esperavam isso de mim algumas vezes, de que forma eu poderia ajudar elas. Por exemplo, eu comprei uma muleta, mandei fazer uma muleta para uma pessoa que um senhor que não estava conseguindo mais andar. E a muleta lá era muito caro, era $200 uma muleta. Caramba! E aí eu mandei fazer uma de madeira, que não custaria esse valor, né? Uma muleta como a minha que eu uso aqui no Brasil, que a gente compra por R$100, lá era mais ou menos esse valor. Aquela ali? Exatamente. Aquela ali dá o quê? Entre 90 e R$100 aqui no Brasil. Lá ela estava custando uns $200, $300. Então, e aí eu pedi para que fizesse uma improvisada de madeira para que ele conseguisse pelo menos sair do lugar. E eu conto a história desse senhor no livro, eu não conto essa parte, né? Mas é uma das poucas coisas que eu consegui fazer concretamente, né? Em relação à ajuda mesmo, né? Aquela coisa que eu poderia usar o meu dinheiro mesmo, material, para entregar algo para uma pessoa que estava precisando. E é muito complicado, porque você realmente se sente impotente. Eu ainda na condição de estudante ali, eu fui com muito pouco dinheiro até para bancar a própria viagem. Então,
essa sensação de impotência realmente pega pesado na Qual foi hora. teu foco principal? Quando você imaginou, disse, não, eu vou para esses países, quando você definiu esse conjunto aí, disse, eu quero ver o quê e eu quero contar o quê? Eu queria contar como viviam as vítimas do conflito que foi gerado na Guerra Civil Sudanesa. Então, o Sudão viveu uma guerra civil que durou 50 anos, teve uma pequena trégua no meio, mas no total foram praticamente 50 anos. E eu fui para lá Com assim... milhares de mortos. Com milhares, né? Milhares. E eu fui assim que essa guerra culminou na divisão entre Sudão e Sudão do Sul, né? Dividiu o país e eu fui bem nessa época. Então, eu, na verdade, estava ali no aniversário de 1 ano de idade do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo e, consequentemente, também o mais pobre do mundo. E foi incrível, né? Esse foi o meu critério principalmente, saber como aquelas pessoas ali viviam. Como que é a realidade das vítimas de conflito? Eu não fazia ideia, eu nunca tinha ido para uma área de conflito antes. Agora, a África, sobretudo essa África que você visitou, ela tem uma visibilidade muito pequena no mundo, na mídia mundial. Você é uma jornalista, formada em jornalismo lá na UNB e tal. Como é que eles reagem a isso? Quer dizer, deles não terem como se expressar para o planeta. Exatamente. Eles, inclusive, enxergaram em mim uma esperança aí, né? Então, não é à toa que o livro se chama Estamos Aqui. Estamos aqui. Porque o primeiro refugiado que eu conheci, em um campo de refugiados na Etiópia, ele veio até mim e disse, eu sei por que você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E então, eles têm consciência de que eles não têm essa visibilidade e que se houvesse essa visibilidade de alguma forma, outras pessoas se sensibilizariam a tomar atitudes, a tomar providências para que a vida deles fossem melhoradas, né? Todas as fotos que estão no livro são da própria Jéssica, ela que fez. E como é que foi a história de você ter que esconder o cartãozinho de memória da câmera fotográfica? Pois é, era um dilema, porque eram zonas muito militarizadas, então havia muito o que eles chamam de checkpoints, né? Muitos pontos onde a polícia parava e revistava todo mundo, nas vans, então descia todo mundo da van e sai revistando. E nesse momento eu também era revistada, apesar de terem mais cuidado comigo por eu ser deficiente física, né? Isso acabou sendo uma vantagem durante a viagem. Mas ainda assim eu era revistada, já reviraram toda a minha mala várias vezes. E aí eu tinha 2 cartões de memória, basicamente. Eu tinha um onde eu colocava fotos que eu tirava com os amigos, em um restaurantezinho, né? Um restaurante simples, em uma pousadinha simples. E esse eu deixava dentro da câmera lá, prontinho, bonitinho. O outro, com as fotos dos campos de refugiados, com as fotos das zonas de conflito, ficava dentro da calcinha. Belo truque. Era uma zona ali, né, protegida. Uma área protegida. E a língua, Jéssica? Você teve dificuldades para conversar com essas pessoas? Eu tinha estudado O pessoal fala inglês, não? Eu falo inglês. O pessoal fala inglês. O pessoal fala? Fala, depende. Na verdade, depende da região. O Sudão mesmo fala pouquíssimo de inglês, porque desde que se instalou a ditadura ali, eles cortaram o ensino do inglês. Então, consequentemente, só os mais velhos aprenderam inglês, mas nem lembram. Então, é muito complicado você se comunicar nessas regiões, né, onde a ditadura chegou e cortou. Nessas regiões era mais difícil, porque você tinha que eu tinha que me virar com o árabe. E o árabe não é uma língua fácil, apesar de eu ter estudado um pouco antes, mas eu sabia o básico, não era o suficiente para ter uma conversa como a que a gente está tendo aqui, por exemplo. Mas como eu queria entender histórias, né, entender uma realidade de vida, era muito pouco o que eu sabia realmente falar. E aí, no meio do caminho, eu encontrava um ou outro que sabia falar inglês, e eu dava uma pulseirinha do Brasil, eles gostam muito do Brasil, principalmente por causa do futebol. Então, eu dava algum presentinho ou alguma pessoa fazia isso pela amizade mesmo que a gente fazia ali, sim, claro. E eles me ajudavam a traduzir. E transporte, como é que foi? Você teve alguma grande dificuldade com relação ao transporte? Olha, tem algumas zonas que você não pode passar por terra por conta das milícias, que são zonas, né, extremamente perigosas, zonas que soldados da ONU morrem todos os dias. Então,
nesses trechos eu tive que pegar um avião, mas é mais caro, né? Então eu fiz muito trecho de van, usei muito tuk-tuk, né? Que são aqueles triciclos, que também é muito comum na Índia e são usados para transportar muitas pessoas. Então eu vivi muito como as pessoas de lá vivem mesmo. Eu usava as vans que eles usavam, os ônibus que eles usavam. Só nessa vez mesmo que eu peguei o avião, porque realmente era necessário pela proteção. Você teve malária também, Eu né? tive malária também. Como é que foi Mas assim? calma, pensa, vai lá e não pega malária? Não tem graça. A experiência tem que ser completa, já que vai fazer, faz direito. Tem que fazer o jogo completo, né? A loucura Eu sou continua? sonhadora. A loucura Continua, jamais Continua. pode parar, né? Pra onde você vai agora? Menina, eu tava... Pra boca de qual vulcão você vai agora? Olha, tem boca de vulcão na lista Tem mesmo. mesmo? Você tem, sem querer? Eu tenho um canal agora no YouTube que eu fiz, chama Como é que é, Jéssica? E eu fico, como é que é, Jéssica? E eu fico mostrando essas coisas diferentes. Eu tô gravando muita coisa agora, justamente dessas experiências diferentes para colocar. Então eu quero sair por aí viajando, escalando montanha, escalando vulcão. Nossa. E fazendo trilha, em meio de deserto, sempre mostrando a realidade das pessoas que moram nos lugares que eu estou visitando, que eu acho que faz parte, né? Estar perto dessas pessoas é muito importante para troca de conhecimentos, para a gente aprender cada vez mais. E aí agora eu vou registrar, vai ficar tudo registrado em vídeo, que é melhor ainda, né? E na internet que você tem acesso a tudo isso, que fica mais legal ainda. Jéssica, muito obrigado por esse papo. E que loucura abençoada essa Abençoada. tua, né? Que loucura maravilhosa. Tomara que continue, né? Não se cure. Pode deixar, obrigada. Obrigado, querida. Sucesso.